Era uma vez a internet. Lá estava você, talvez com 10, 12 anos, sentado em frente a um computador enorme, com aquele monitor que parecia uma TV de tubo. A luz branca da tela era o único brilho no quarto escuro, e o barulho do discador era quase mágico. Quem viveu sabe. A internet era uma porta para outro mundo. Você não sabia exatamente o que ia encontrar ali. E era isso que tornava tudo tão fascinante. Cada clique era uma descoberta. Cada site era um novo universo. Era comum passar horas navegando por blogs, comunidades, fóruns, sites com design simples, cores exageradas, GIFs piscando nos cantos. E mesmo assim você sentia que estava explorando algo grandioso. Um território selvagem, novo, imprevisível. Lembra do Orkut? Do MSN? Dos joguinhos em flash no Clique Jogos? Do tempo em que baixar uma música levava 20 minutos? E mesmo assim, você esperava, ansioso, olhando o progresso chegar aos 100%? A internet era lenta, mas era viva. Você buscava coisas no Google com uma mistura de ingenuidade e curiosidade. Como saber se ela gosta de mim? Teorias sobre o fim do mundo. Por que sentimos saudade? E o Google te devolvia um mar de links. Você clicava, lia, voltava. Clicava em outro. Era como se você estivesse caçando pistas. Um detetive digital em busca de respostas. Mas não eram só respostas. Você aprendia a pensar, a comparar, a duvidar. A construção do conhecimento era uma jornada. Do caos mágico à praticidade fria. Hoje, tudo parece diferente. A internet continua aqui, mais rápida, mais bonita, mais limpa. Mas algo se perdeu. O que antes era um caminho com curvas, hoje virou uma linha reta. O que antes exigia paciência, hoje cobra pressa. O que antes era uma floresta a ser explorada, virou uma estrada expressa, sem paradas. A gente não navega mais na internet. A gente apenas passa por ela. É como se tivéssemos trocado um livro de aventuras por um panfleto informativo. E então, veio a inteligência artificial. Surgiu como um sussurro, depois virou manchete. E hoje já é parte do nosso dia a dia, muitas vezes sem percebermos. Com ela, a lógica mudou. Não precisamos mais pesquisar. Agora, a gente pergunta. Simples assim. Você escreve: crie uma dieta para mim. Explique a Guerra Fria como se eu tivesse 12 anos. Me diga o que está acontecendo no mundo agora. E em segundos, ela responde. Sem links, sem distrações, sem 1000 abas abertas. A IA entende o que você quer dizer, mesmo se você escrever errado, mesmo se estiver confuso. Ela preenche as lacunas da sua dúvida e entrega uma resposta pronta, embalada, mastigada. E aí você percebe. O Google perdeu o trono. A pergunta que fica: estamos evoluindo? Ou só com pressa? Claro, o Google ainda está aí, mas já não é o mesmo. As buscas caíram, os sites perderam tráfego, os blogs silenciaram. E muita gente, principalmente os mais jovens, nem pensa mais em abrir o navegador para procurar. Eles apenas perguntam para a IA direto do celular. E assim, silenciosamente, algo mudou para sempre. Mas, será que isso é ruim? Depende do ponto de vista. A inteligência artificial nos deu tempo, nos deu eficiência, nos deu clareza. Mas também tirou algo precioso: a experiência da busca. Antes, você não sabia exatamente o que encontraria. E nessa incerteza, você descobria mais do que procurava. Entrava num site sobre um tema e saía com outro na cabeça. Aprendia coisas por acaso. Se surpreendia. Era quase como passear por uma livraria sem saber o que levar. Hoje, é como fazer um pedido por delivery. Rápido, prático, mas sem surpresas. Estamos vivendo uma mudança de era. Não é só tecnologia, é comportamento, é cultura, é a maneira como pensamos, aprendemos, buscamos, perguntamos. E daqui a alguns anos talvez olhemos para trás e nos perguntemos: como era mesmo a vida sem a IA? Como era esperar por uma resposta? Como era ficar em dúvida? Como era o silêncio entre a pergunta e a descoberta?
A nova geração talvez nunca saiba, e talvez nem precise saber. Mas nós sabemos. Sabemos como era emocionante descobrir o mundo na velocidade da curiosidade. Como era mágico se perder na internet, entre páginas que não levavam a lugar algum, e mesmo assim, ensinavam tanto. A inteligência artificial veio para ficar. Ela não é o inimigo, ela é o próximo capítulo. Mas isso não significa que os anteriores não tenham valor. Se você viveu a internet raiz, aquela dos memes em 144p, dos tutoriais mal feitos, das comunidades do Orkut com nomes estranhos, você tem algo especial. Você viu a internet nascer, e agora está vendo ela renascer, com outra cara, outra voz, outro ritmo. E no meio disso tudo, a pergunta que fica é: será que estamos ficando mais inteligentes? Ou apenas mais apressados? O mundo muda, a internet muda, e nós mudamos junto. Mas talvez, de vez em quando, valha a pena voltar ao início, só para lembrar de como era bom se perder antes de se encontrar.